Você sabia que o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a importância do bioma para a segurança hídrica aqui do país. Por isso eu converso agora ao vivo com o coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Cláudio Almeida. Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Agronotícias, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes. É uma satisfação nossa em recebê-lo. Bom, primeiro eu queria então que você reforçasse aqui para a nossa audiência a relação, a importância então do Cerrado com a segurança hídrica do Brasil. Bom, o Cerrado, como você já colocou, ele é o berço das águas no país, de todos os biomas, ele é um bioma que tem uma importância chave, porque grandes bacias hidrográficas que são super importantes para o país, como por exemplo a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, do Paraná, elas têm as nascentes dentro do Cerrado. Então ele é um bioma que ele vai produzir muita água, que ele vai exportar água para outros biomas, para todas as outras regiões, vai ter importância na agricultura, vai ter importância no abastecimento humano, na geração de energia. Então ele é um ponto-chave para a sustentabilidade do país. Bem, e justamente por ser esse berço das águas, o desmatamento do bioma tem preocupado alguns especialistas, né? Um estudo recente, inclusive, a gente estava vendo aqui, analisou, por exemplo, o comportamento de 81 bacias hidrográficas do Cerrado e calculou ali que essas bacias perderam, em média, um pouco mais de 15% da vazão dos rios entre 1985 e 2022. A gente pode associar esse cenário, então, ao desmatamento, Cláudio? Ele certamente é um dos pontos que mais vai influir nisso. Quando você desmata, o que acontece? Você vai diminuir a capacidade da vegetação de trazer a água do subsolo. Em primeiro lugar, você tem uma vegetação do Cerrado que tem um sistema radicular muito profundo. Então, quando você tira essa vegetação do Cerrado, substitui por uma vegetação por agricultura, por pastagem, qualquer outra coisa que tem um sistema radicular mais raso, então você perde essa capacidade de trazer água lá do fundo para cima. Você aumenta muito a evapotranspiração. A vegetação do Cerrado é uma vegetação que ela é adaptada para esse clima, para ela perder pouca água. Então, quando você vê, por exemplo, aquela folha, normalmente as folhas do Cerrado, são folhas que a gente chama de coriáceas. Elas têm aquela casca mais dura, tal, que é justamente para diminuir a perda de água na transpiração. Já quando você entra com uma agricultura ou pastagem, qualquer outra coisa, são tipos de vegetação que têm uma transpiração muito mais intensa, e eles vão então tem muito mais água saindo do que no processo se tivesse uma vegetação natural. Outras coisas que acontecem ali, o que acontece? Quando você entra com agricultura ou com pastagem, se você não tiver um manejo muito bem feito do solo, esse solo tende a ser mais compactado que no caso da vegetação natural do Cerrado. Quando você compacta mais o solo, o que acontece? A chuva vai infiltrar menos, então essa chuva vai escorrer mais e ela não vai então alimentar o lençol freático daquela região. E vai ter problema de erosão naquela região, porque você tem o escoamento lateral, isso leva à perda dessa camada superficial do solo. Então isso tudo vai diminuindo a disponibilidade hídrica da região. A gente tem acompanhado nos últimos anos que o bioma é um dos que mais tem sofrido, com esse desmatamento, principalmente com o desmatamento aí, irregular, enfim. Eu queria saber quais são os motivos que você pode elencar, então, para a gente poder entender melhor esse cenário, justificar esse cenário do desmatamento crescente aqui no Cerrado. O Cerrado, ele tem, no caso do bioma, quando você compara principalmente com a Amazônia, tem uma diferença muito grande. A Amazônia tem muita área protegida e grande parte do desmatamento que a gente percebe que ocorre na Amazônia é um desmatamento que realmente ele não tem nenhuma autorização, ele é feito, a maior parte, totalmente irregular. O Cerrado ele tem uma situação bem diferente. Primeiro que a área que é permitido cortar no Cerrado é muito maior que na Amazônia. No Cerrado varia de 65% a 80% a área que você pode cortar da sua propriedade, você pode tirar a vegetação nativa, dentro da lei, dentro do que a lei permite. Na Amazônia, ela só permite 20%. Então, você tem uma diferença muito grande aí. E essa diferença, então, faz com que você possa desmatar, mesmo legalmente, você possa desmatar muito mais dentro do Cerrado.
né? A questão que se coloca, eu acho que é isso que a gente precisa refletir, e a sociedade como um todo, não é um único setor, a sociedade como um todo precisa refletir o seguinte: será que aqueles 80% que legalmente é possível desmatar no Cerrado, né, o Cerrado tem condição de suportar esses 80%? Eu acho que essa discussão tem que ser feita no campo científico, a gente tem que avaliar os impactos que esse desmatamento vem tendo na região, né, porque senão ocorre o risco de que você, tudo bem, todo mundo desmata 80%, todo mundo está legal, só que a capacidade de suporte, de prestação de serviços daquele ecossistema, desse bioma, não suporta 80% de desmatamento. Pode ser que isso aconteça. Então você vai, por exemplo, ter uma redução muito drástica, como a gente já percebe essa redução, você colocou no início da reportagem, né, essa redução da vazão das principais bacias que estão saindo do Cerrado. Você imagina que de repente essa vazão continue caindo e que daqui a pouco vai ter que começar a diminuir a área de irrigação. Você vai dizer, olha, não pode mais irrigar, porque se você irrigar aqui, vai faltar água para consumo mais adiante um pouco desse rio, ou vai faltar água para gado beber em outro lugar. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de avaliar até onde o bioma suporta. Talvez o bioma não suporte 80% de desmatamento, sabe? E é um risco muito grande para toda a sociedade. O Brasil hoje, a maior parte da nossa energia é gerada por usinas hidrelétricas que têm as suas nascentes lá no Cerrado. Se você pegar os rios, onde tem os principais barramentos aí que vão gerar energia, em grande parte vai estar nascendo no Cerrado. Então, daqui a pouco você vai diminuir a capacidade de gerar energia e você pode levar a uma situação de blackout no país todo por conta de redução de produção de água lá no Cerrado. Então, eu acho que a gente precisa realmente avaliar a questão de quanto o bioma suporta. Muito bem, fica essa reflexão, né? Então, para esse mês que a gente, inclusive, celebrou recentemente o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, fica essa reflexão, principalmente direcionada aqui ao bioma do Cerrado, que, de fato, é o berço das águas e que precisa, né, passar por essa reflexão, uma nova análise em relação às questões hídricas. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui, Cláudio, mais uma vez. Desejar a você um ótimo restinho aí de semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, viu? Eu que agradeço a sua oportunidade. Para mim, realmente é grande o prazer de poder conversar com vocês e dialogar, né, de maneira clara e científica com esses dados. Obrigado. Valeu, são 10h19 pelo horário